Gente, vamos lá. O Internacional venceu por 4-0 a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio, mas eu creio que o mais importante não é isso. O jogo tem ali algumas qualidades, como por exemplo, o primeiro gol do Borré. O Borré é um centroavante, ou é um atacante, na verdade, que precisa ser lançado. Tu lança ele para fazer uma espécie de facão, que os jogadores adoram dizer, né? Que é nada mais do que uma diagonal, tu sai da ponta e vem pro meio, e aí tu lança ele. E aí ele dá uma cavadinha no goleiro e faz um gol. Depois até teve um lance muito parecido que ele chuta em cima do goleiro, errou o Borré ali. Mas tem um ponto importante aqui. Nós estamos entendendo que mesmo quando o Borré joga como o cara mais adiantado, ele precisa jogar nesta característica. E a gente até viu ele jogando com o Alejandro, depois eu falo mais sobre isso. O Vitinho entra, marca 2 gols, um gol muito interessante, que é uma cavada do Alan Patrick na cabeça dele, ele marca o gol, e depois ainda tem o Alejandro, que na carteira de trabalho dele vai estar escrito que ele é centroavante, que ele é o cara para ser o último homem, que ele vai saber fazer exatamente o que ele fez, que é receber uma bola, passar pelo zagueiro, tocar no contrapé de outro, enfim, deixar o goleiro na saudade. Essa é a missão de vida dele, e é isso que a gente pode falar sobre os 4-0. Mas eu tenho 2 assuntos aqui que eu preciso falar para vocês. Primeiro, o grande elogio, mas também um grande ponto de luz, de atenção nesse Campeonato Gaúcho do Internacional, que eu acho que depois do Gauchão, agora não dá mais tempo para resolver pro Gauchão, mas ainda tem algum tempo para tentar resolver para as próximas partidas, para os próximos jogos. Esse vídeo é para a KTO. A KTO tem uma baita de uma oportunidade para ti que se chama Chance Extra. Ela tá dando até R$20 em aposta grátis para tu tentar de novo na KTO, que é simples. Tu vai agora na descrição, no primeiro comentário, vai fazer teu cadastro e vai começar a brincadeira por lá. Tu vai automaticamente clicar na aba promoções, várias vezes já tá na capa do site, clica lá na Chance Extra. Tem algumas regrinhas, tem que ser pelo celular, tu faz uma aposta de R$20 numa odd 1.80, que é uma odd básica de qualquer resultado normal do futebol. Se tu ganhar a aposta, botou 20, saiu com 100, a KTO te paga 100. Se tu perder, a KTO te devolve 20 e diz assim, tenta de novo, meu filho. Conhece um pouquinho as regras aqui na descrição, no primeiro comentário, e começa a brincadeira. A KTO é uma casa séria, responsável, é daqui, e a gente tem orgulho de falar todo dia sobre ela, tá bom? Gente, vamos lá. Eu vou começar pelo problema. Não, na verdade, eu vou começar pelo elogio para depois vocês não me criticarem, né? Mais do que só esse jogo, o Inter foi perfeito no Campeonato Gaúcho. Perfeito. Talvez eu teria um reparo no Inter para colocar, que seria o Pedro Cauã, zagueiro, que poderia pelo menos ser observado, pra gente saber se tem um zagueiro ou não, mas eu confio no bom senso do Pesolano, que tá tendo boas atitudes até agora. Provavelmente ele olhou e disse, cara, ele testou vários outros jogadores, João Vitor e Alex jogaram hoje, o Alisson, lateral esquerdo, foi bem, mas ele desceu para base, então tem algum porquê aqui nessa história, e vou dar um voto de confiança de não ter usado Pedro Cauã, zagueiro da base, que ele subiu para treinar como principal, mas não colocou para jogar. Colocou o Félix Torres, colocou o Juninho. Eu não sou o cara mais... enfim, não vou fazer a crítica, eu já ia partir para os zagueiros que seria a crítica. Mas o elogio é o seguinte... O Internacional executou exatamente o que todo mundo imagina. O Gauchão tem que ser de preparação. Primeiro, para um técnico conhecer seus jogadores, ver o que ele tem em casa. Olha, olhou o Alan Benítez, olhou o Cleiton Sampaio, não serve, estão à disposição. O Richard está treinando até separadamente porque não serve para o Inter. Beleza, ponto maravilhoso do treinador. Outra situação. Bom, coloca o time para jogar, forma esse time e diz assim, é esse o jeito que eu quero jogar. Claro que contra o Ipiranga vai ser mais fácil de executar do que contra o Palmeiras, Flamengo, Ponte Preta, né? Nem joga, mas entenderam o recado aqui. Times que têm mais graduação. Mas tu vai treinar. E ele achou um jeito de jogar, ele achou bons jogadores, colocou o jogador da base e deu ritmo pra todo mundo. Cara, o Gauchão perfeito. Independente do que vai acontecer na final, e eu sei que o torcedor vai querer vencer a final e tem que querer vencer a final, é óbvio. É uma final de campeonato, tudo bem. Provavelmente, se for contra o Grêmio, aumenta mais ainda a situação. Cara, tá tudo certo, o torcedor tem que ter esse pensamento e eu não tô dizendo que tá errado. Agora, o que eu estou dizendo é, o Inter não pode se enganar pelos 90 minutos de uma decisão de gauchão. O Inter tem que ter os pés no chão e saber o seguinte, olha, o plano foi bem executado, até a final tá tudo certo. Colocou jovens para jogar, viu quem tinha em casa, deu o ritmo de jogo e treinou um time para enfrentar a temporada. O ano passado, o Inter se enganou com o gauchão, de novo, pela 108ª vez.
Porque todo ano é a mesma coisa que Vianney Carlet falava, é o engana bobo, os caras se enganam, ganham um gauchão, ou perdem um gauchão e acham que tá tudo errado. Às vezes o time que perdia o gauchão tirava mais lições e se corrigia para a temporada do que ganhava, que entrava ali de salto alto achando que todos os problemas tinham sido resolvidos. Então eu tô falando antes, o Internacional tem um grande elogio. Foi feito tudo que poderia ser feito no gauchão e foi pela primeira vez em muito tempo colocado o gauchão no seu devido lugar. Ponto, nova linha. Tem que vencer o Grêmio, se for o Grêmio, se for o Juventude, mais o Grêmio, óbvio. Sim, pela rivalidade, por tudo. Mas se porventura vier a perder, não fizeram tudo errado no gauchão. E se porventura vier a ganhar, não está tudo certo. Principalmente aí eu entro na questão do grande problema a ser corrigido na zaga do Inter. O Inter tem um sistema de jogo, o Inter tem bons jogadores, o Inter tem um time que tá organizado, viu valores da base, tudo certo. O Inter não está conseguindo ter bons zagueiros. E me parece muito claro que esse problema não é do jeito de jogar, do sistema de jogar. Porque a gente poderia dizer, mas o Bernabé, mas isso, mas o sistema tá falho. Não. Me parece claro que a questão é mesmo peça. O Félix Torres e o Juninho hoje foram os titulares, depois entrou o mercado, mas se foram os titulares, não foram bem. Aí a gente precisa colocar aqui, a pontuar para você, torcedor, que é o seguinte. O do Juninho eu não espero muita coisa a mais. Respeito o máximo ao profissional, a pessoa dele, sem passar do ponto na crítica, mas eu não acho que ele, no Inter, foi em algum momento o zagueiro que nós imaginávamos, que surgiu no Curitiba, no Palmeiras, no Bahia. Enfim, ele foi o zagueiro que era reserva na Dinamarca, num futebol que não é top mundial. Tudo bem, o Inter não vai contratar um zagueiro que é top do mundo, porque não é a realidade do futebol brasileiro e principalmente do Internacional neste momento. Acho que eu e você vamos concordar, mas se imaginava mais dele. Tudo bem, passando por ele, o Félix Torres, a gente olha o seguinte, o cara de seleção, equatoriano, seleção, jogou Copa, foi contratado por 6,5 milhões de dólares, jogou e performou num mercado que é um mercado mexicano que, cara, o futebol mexicano tem muita competitividade, já estive lá algumas vezes, sou apaixonado, os estádios lotam, tem uma torcida legal, é bem legal o futebol mexicano, as pessoas não acompanham, mas é massa, tá? Aí eu te digo, peraí, o porquê que ele não consegue jogar? Para mim é uma decepção, o termo que eu coloco é isso, ele é bem distante do zagueiro que nós imaginávamos. E por isso que eu disse, o Inter tem várias coisas boas, mas nitidamente eu acho que vai ter que parar e pensar dizendo assim, eu preciso de zagueiros. Com S no final. Mais do que um, talvez. No mínimo um, para jogar mercado e mais essa pessoa. Pode ser um zagueiro destro, por exemplo. Contrata um zagueiro destro e o mercado é o zagueiro pela esquerda e o mercado vai bem pela esquerda, como jogou tantas vezes com o Vitão e foi super bem. Não acho que precisa necessariamente um canhoto, um cara que joga só pela esquerda. Mas o Inter precisa no mínimo de um zagueiro para ser mercado e mais ele. Porque o mercado segue sendo, era antes e segue sendo o melhor zagueiro do Internacional. Mas o Juninho e o Félix Torres não estão ajudando. E o próprio Vitor Gabriel também não foi o que se esperava dele no gauchão passado. Por isso, a gente precisa pontuar aqui. O problema é zagueiro. Pode ganhar do Grêmio, pode ser Grenal e meter 5-0, a zaga não tomar nenhum gol. Acho que já tem amostras suficientes para dizer que hoje, a gente precisa ter um pouco de reflexão sobre os zagueiros do Internacional. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.